Capítulo 4. Ele não era o Sr. Wentworth, antigo vigário de Monkford, por mais duvidosas que fossem as aparências, e sim Capitão Frederick Wentworth, seu irmão, que tendo sido promovido a comandante em consequência da batalha na costa de Santo Domingo, e não imediatamente empregado, havia vindo para o condado de Somerset no verão de 1806, e não tendo pais vivos, morou por 6 meses em Monkford. Ele era, naquela época, um jovem assaz, bem apessoado, com muita elegância, personalidade e brilhantismo. E Anne era uma garota extremamente bonita, com gentileza, modéstia, bom gosto e sensibilidade. Metade de toda a atração de ambos os lados poderia ter sido suficiente, pois ele não tinha nada para fazer, e ela não tinha quase ninguém para amar, mas o encontro de tantas recomendações não poderia falhar. Conheceram-se gradualmente, e quando já se conheciam, se apaixonaram rápida e profundamente. Seria difícil dizer qual dos dois havia visto mais perfeição no outro, ou tinha sido mais feliz. Ela, ao receber as declarações e o pedido de casamento dele, ou ele, ao ser aceito. Seguiu-se um curto período de deliciosa felicidade, mas curto ele foi. Problemas logo surgiram. Sir Walter, ao ser consultado, não negou seu consentimento, ou disse que isso jamais poderia acontecer, mas respondeu de forma completamente negativa e surpresa, com muita frieza e um longo silêncio, e declarou sua resolução de não fazer nada para ajudar a filha. Considerava tal aliança bastante degradante, e Lady Russell, apesar de expressar-se com um orgulho mais temperado e perdoável, julgava das mais desditosas. Anne Elliot, com todas as suas qualidades de berço, beleza e mente, jogar a si mesma fora aos 19 anos, envolver-se aos 19 anos em um noivado com um jovem que não tinha nada além de si mesmo para recomendar-se e nenhuma esperança de obter influência, exceto as chances de uma profissão das mais incertas e sem conexões para assegurar sua ascensão dentro de tal profissão. Seria sim um desperdício que Lady Russell lamentava cogitar. Anne Elliot, tão jovem, conhecida por tão poucos, ser levada embora por um estranho, sem aliança ou fortuna, ou na verdade ser rebaixada por ela a um estado de dependência dos mais extenuantes, aflitivos e cerceador de sua juventude. Não poderia ser, se pudesse ser impedido por qualquer interferência de amizade, qualquer declaração daquela que nutria por ela um amor quase que materno e com direitos semelhantes aos de uma mãe. O capitão Wentworth não tinha fortuna. Havia tido sorte em sua profissão, mas gastando facilmente o que havia vindo facilmente, não havia realizado nada. Mas estava confiante de que logo seria rico, cheio de vida e ardor. Sabia que logo teria um navio e um cargo que o levaria a tudo o que sempre quisera. Ele sempre fora sortudo e sabia que continuaria a ser. Tamanha confiança, poderosa por seu próprio entusiasmo e potente pela sua inteligência com que costumava ser expressada, era o suficiente para Anne, mas Lady Russell a encarava de forma muito diferente. O temperamento otimista e a mente destemida dele tinham um efeito muito diferente sobre ela. Ela os considerava somente um agravamento dos males, só acrescentava uma característica perigosa ao jovem. Ele era brilhante e teimoso. Lady Russell não tinha apreço pela perspicácia e encarava com horror qualquer coisa que se aproximasse de imprudência. Detestou o relacionamento, sob todos os aspectos. A oposição que tais sentimentos produziram foi maior do que Anne pôde combater. Jovem e gentil como era, poderia ter aguentado a má vontade do pai, ainda que não fosse atenuado por uma palavra ou um olhar gentis da irmã. Mas Lady Russell, que amava e com quem contava, não podia ficar continuamente aconselhando-a em vão, com sua estabilidade de opiniões e ternura. Foi persuadida a considerar o noivado algo ruim, indiscreto, inadequado, dificilmente capaz de ser bem-sucedido e indigno. Mas não agiu com base só em uma cautela egoísta, ao colocar um fim em tudo. Se não houvesse imaginado que o fazia pelo bem dele, ainda mais do que pelo seu próprio, não teria conseguido abrir mão dele. A crença de estar sendo prudente e abnegada, principalmente pela vantagem dele, era seu principal consolo para a infelicidade da despedida final. E todo consolo possível lhe era necessário, pois ela teve que enfrentar toda a dor adicional causada pelas opiniões dele,
absolutamente não convencido e resoluto, sentindo-se maltratado por um término tão forçado. Ele havia saído do condado em consequência disso. Alguns meses se passaram entre o início e o fim do relacionamento entre os dois, mas o sofrimento de Anne por causa disso não se encerrou depois de poucos meses. Seu amor e arrependimento a impediram por muito tempo de aproveitar sua juventude, e uma perda precoce do frescor e da alegria havia sido o efeito duradouro dos mesmos. Mais de 7 anos haviam se passado desde o término desta pequena história de triste interesse, e o tempo havia atenuado muito, talvez quase que a totalidade de seu afeto por ele, mas ela havia contado muito somente com o tempo e não recebera nenhum auxílio de mudança de lugar, exceto uma visita a Beth, logo depois do término, ou socialização com novas pessoas. Ninguém havia entrado no círculo social de Kellynch que se comparasse a Frederick Wentworth, tal como ela se lembrava dele. Nenhum segundo relacionamento, a única cura completamente natural, feliz e suficiente, em uma época de vida, havia sido possível para o refinamento de sua mente e a exigência de seu gosto, dentro dos pequenos limites da sociedade ao seu redor. Quando tinha mais ou menos 21 anos, havia recebido um pedido para que mudasse de sobrenome, do jovem que não muito tempo depois encontrou uma mente mais disposta em sua irmã caçula, e Lady Russell lamentou sua recusa, pois Charles Musgrove era o filho mais velho de um homem cujas terras e importância geral só perdiam naquele condado para a de Sir Walter, e que tinha boas personalidade e aparência. Apesar de Lady Russell ter pedido algo mais, quando Anne tinha 19 anos, ela teria ficado exultante ao vê-la aos 22 levada de forma tão respeitável para longe das parcialidades e injustiças da casa de seu pai e estabelecida permanentemente perto de si. Mas neste caso, Anne não havia deixado nada a encargo de conselhos, e apesar de Lady Russell não desejar mudar o passado, estando tão satisfeita quanto sempre com sua própria decisão, começou a experimentar uma ansiedade quase que desesperançosa para que Anne se sentisse tentada por algum homem de talento e independência financeira a adentrar o estado civil para o qual considerava-a particularmente apropriada, devido à sua personalidade cálida e seus hábitos domésticos. Uma não sabia a opinião da outra, sua constância ou suas mudanças, sobre o principal ponto da conduta de Anne, pois nunca faziam menção ao assunto. Mas Anne, aos 27 anos, pensava muito diferente do que havia sido levada a pensar aos 19. Não culpava Lady Russell, tampouco si mesma, por ter se deixado guiar por ela, mas sentia que se qualquer jovem em circunstâncias semelhantes pedisse seu conselho, nunca ouviria dela tamanha certeza de infelicidade imediata e incerteza de frutos futuros. Estava convencida de que, com todas as desvantagens de desaprovação por sua família e todas as ansiedades ensejadas pela profissão dele, todos os seus prováveis medos, atrasos e decepções, ela teria sido uma mulher muito mais feliz se houvesse mantido o noivado do que foi após tê-lo sacrificado. E nisto ela acreditava piamente. Ainda que a parcela costumeira, ou até mais do que a parcela costumeira de toda a preocupação e suspense lhes houvesse cabido, sem referência aos resultados reais do caso este que, na verdade, teria lhes trazido prosperidade mais cedo do que poderiam ter imaginado. Todas as expectativas otimistas dele, toda a sua confiança haviam sido justificadas. Seu brilhantismo e entusiasmo pareciam ter previsto e guiado seu caminho próspero. Ele havia, logo depois do término do noivado entre os dois, sido empregado, e tudo mais que havia dito a ela que se seguiria ocorreu. Havia se distinguido e logo subido de posição, e deveria agora, após sucessivas capturas de embarcações inimigas, ter juntado uma bela fortuna. Anne baseava suas informações somente em listas da marinha e jornais, mas não podia duvidar de que ele estava rico, e em favor de sua constância não tinha motivos para acreditar que estivesse casado. Quão eloquente Anne Elliot poderia ter sido, quão eloquente pelo menos era sua opinião em favor de relacionamentos precoces e entusiasmados e uma confiança alegre no futuro, em detrimento daquela cautela excessivamente ansiosa que parece sempre insultar o esforço e desconfiar da providência. Havia sido forçada à prudência quando jovem e aprendido o romance quando ficou mais velha, o resultado natural de um início antinatural.
Com todas essas circunstâncias, lembranças e sentimentos, não pôde ouvir dizer que a irmã do capitão Wentworth provavelmente moraria em Kellynch sem reavivar suas antigas dores. E muitas caminhadas e muitos suspiros foram necessários para afastar a agitação causada pela ideia. Frequentemente dizia a si mesma que era loucura, antes de conseguir controlar os nervos o suficiente para não considerar a contínua discussão sobre os Croft e seus negócios um mal. Foi auxiliada, contudo, pela total indiferença e aparente insensibilidade dos únicos 3 amigos conscientes do segredo de seu passado, que pareciam quase que negar qualquer memória do que havia acontecido. Podia fazer justiça à superioridade dos motivos de Lady Russell quanto a isso, em relação ao de seu pai e de Elizabeth. Podia admirar os nobres motivos de sua calma, mas a atmosfera de esquecimento generalizado entre eles era altamente importante, de onde quer que tivesse surgido, e caso o almirante Croft realmente alugasse Kellynch Hall, ela se regozijava com a convicção que sempre lhe havia sido mais cara, de que o passado só era sabido por estes 3, dentre todos os seus conhecidos, que não deixariam escapar uma única sílaba. Ela acreditava e confiava que, entre os parentes dele, somente o irmão com quem estivera morando havia ficado sabendo sobre seu curto noivado. Aquele irmão havia saído do condado há muito. Era um homem sensato e, além disso, solteiro na época, de modo que ela acreditava inteiramente que nenhuma criatura teria ouvido a história da boca dele. A irmã, a Sra. Croft, estivera fora da Inglaterra na época, acompanhando o marido lotado no exterior, e sua própria irmã Mary estivera na escola quando tudo acontecera, e jamais admitira, devido ao orgulho de alguns e à delicadeza de outros, que tinha o menor conhecimento dos eventos após voltar. Com tal apoio, ela esperava que o relacionamento entre ela e os Croft, que com Lady Russell ainda residindo em Kellynch, e Mary estabelecida a apenas 5 quilômetros de distância, deveria ser esperado, não precisaria ensejar qualquer embaraço.